Bom, hoje nós vamos fazer uma review do filme que nos foi escolhido. O nome do filme é Jogo Perfeito, ou em inglês Poker Face. O filme foi lançado no ano de 2022. No filme, nós somos apresentados ao protagonista Jake, um bilionário que convida diversos de seus velhos amigos para uma partida de poker valendo grandes quantias de dinheiro. Bom, durante as partidas, diversos eventos vão acontecendo e muitas reviravoltas também, incluindo Jake e seus amigos. Bom, agora vamos prosseguir para contar a história do filme em mais detalhes. Basicamente, o filme começa mostrando a adolescência do protagonista, o Jake Foley, que costumava jogar poker com os amigos. Eventualmente, ele ficou rico por ter criado um sistema online de poker. Agora, avançando para o presente, já bilionário, o Jake convida os velhos amigos para uma partida de poker milionária na mansão dele. A partida possuía 25 milhões de dólares em jogo, e quem ganhasse levaria tudo. Drew, um dos amigos de Jake, chega na mansão atrasado. O Jake também acaba revelando que estava com um câncer no pâncreas e também finge que envenenou os amigos que entraram em pânico e contaram segredos absurdos. A conversa é interrompida quando ladrões invadem a mansão e todos eles têm que se esconder. Jake e seus amigos enfrentam os ladrões eventualmente e vencem, conseguindo proteger a filha e a esposa de Jake, que também chegaram atrasados na mansão e acabaram sendo feitas de refém pelos ladrões. No final do filme, o Jake acaba morrendo de câncer e ele divide a fortuna para instituições de caridade, sua filha e seus amigos. Bom, no filme, os personagens jogam um certo jogo de cartas chamado de poker, um jogo de apostas onde o objetivo é realizar o melhor combo de cartas usando as cartas da sua mão junto das 5 cartas da mesa. A pessoa que obtiver o melhor combo de cartas ganha as fichas apostadas, e esse conjunto de fichas que foram apostadas pelos participantes é chamado de pote. Em um jogo clássico, todos os participantes ganham 2 cartas na sua mão no começo da partida para poder utilizar durante a partida. No começo da rodada, 2 cartas da mesa serão viradas, permanecendo apenas 3 cartas que serão viradas ao decorrer da rodada. Lembra que eu disse que esse jogo é baseado em fazer combos com as suas cartas e as cartas da mesa, certo? Então, desses combos existem vários que você pode utilizar para poder tentar ganhar essa partida. E deles nós temos do pior ao melhor, nós temos a carta alta, que pega uma carta do seu deck e escolhe a maior para poder pontuar. Nós temos um par, que é um par de dois números iguais, por exemplo, um par de 3, um par de 4, um par de 5. Nós temos dois pares, que são dois pares que entre si são números iguais, mas são diferentes um do outro. Por exemplo, um par de 2 e um par de 3 forma dois pares. Só que se você escolher dois pares de números iguais, já dá outra coisa que eu vou explicar daqui a pouco. Enfim, nós temos a trinca, que é um conjunto de 3 números iguais, por exemplo, 3 quatros, 3 cinco. Enfim, nós temos sequência, que é uma sequência de números na ordem crescente, né? Um, 2, 3, 4, 5. Nós temos o flush, que é um combo de cartas que são necessários que as cartas sejam do mesmo naipe, por exemplo, 5 cartas de pau, 5 cartas de copa, 5 cartas de ouro, 5 cartas de espadas, enfim. Nós também temos o Full House, que é um combo que tem um par e uma trinca, de números diferentes, obviamente. E, bom, lembra que eu disse do negócio do dois pares, né? Que não pode ser do mesmo número os dois pares, porque aí já não seriam dois pares, e sim uma quadra, que consiste em um combo de 4 números com números iguais, ou seja, um combo de 4 2, um combo de 4 5, 4 6, 4 7, enfim. Nós temos logo em seguida o flush em sequência, ou o mais comumente conhecido como straight flush, que é uma sequência crescente em que os números têm que ter o mesmo naipe, que nem no Flush. Ou seja, um 2 3 4 5 todos de um mesmo naipe. Por exemplo, paus. E o último e o mais valioso e o mais difícil de ocorrer nas partidas é o Royal Flush. Uma sequência que também é um flush, porém, para poder fazer isso aqui, você precisa das melhores cartas do deck, que são o 10, o valete, a rainha, o rei e o as. Ou, se você não sabe as nomenclaturas,
o 10, o J, o Q, o K e o A. Bom, apesar do poker ser basicamente um jogo de sorte, ele tem algumas estratégias, e uma delas é a noção das probabilidades. As probabilidades mostram a chance de sair uma carta que te ajude a ganhar. Por exemplo, se você precisa de uma carta específica para poder fazer uma sequência, dá para calcular se vai, dá para calcular para ver se vale a pena continuar apostando ou não. Quanto mais você conhece essas chances, melhor você se decide se você vai jogar ou se você vai desistir para não perder muito das suas fichas. É como usar matemática para não depender só da sorte, sabe? Assim você não, enfim, não depende muito da sorte no jogo que é só de sorte. Mas não temos só a probabilidade como uma vantagem. Também podemos usar uma das maiores mecânicas, que é o blefe. Isso é, fingir que você tem a melhor mão da mesa, fazendo os outros participantes desistirem após apostar suas fichas. Assim você, obviamente, pega as fichas desses participantes que desistiram e pega para você. Tanto que provavelmente a expressão. Provavelmente não. Tanto que a expressão Poker Face veio desse jogo. Porque você precisa permanecer com uma expressão neutra para ninguém poder descobrir que você está blefando e não desistir. Inclusive, provavelmente é o motivo do porquê o nome desse filme no inglês é Poker Face, né? Já que, bom, eles estão jogando o jogo de poker. E, bom, para terminar aqui a minha parte, né? Uma curiosidade, que é que esse jogo foi recentemente revivido por causa de um certo jogo digital que foi lançado recentemente que acabou ficando famoso. Tão famoso que inclusive foi nomeado não, foi indicado para ser um dos participantes para competir, para ser quem vai, para ver quem vai ser o jogo do ano, o melhor jogo do ano, que é o Balatro, um joguinho de cartas onde você tem que fazer combos igual no poker, já que é um jogo baseado no poker, que você faz combos para poder fazer uma pontuação absurda e ganhar. Mas, obviamente, esse jogo não ia ser tão famoso só por causa disso, né? Porque seria basicamente apenas um poker. Ele também tem os coringas, onde você pode usar para poder combar mais, ganhar mais pontos, usar multiplicadores para poder multiplicar seus pontos para fazer pontuações mais altas ainda, e você pode usar consumíveis, como por exemplo cartas de tarô, que você pode colocar certos power-ups nas suas cartinhas para elas poderem marcar ainda mais pontos. O filme Jogo Perfeito é mais do que uma simples história de poker entre amigos ricos. Ele mistura alguns elementos de suspense, drama e até um pouquinho de ação. Tudo isso com um pano de fundo emocional e cheio de reviravoltas. Ao longo da trama, o protagonista Jake, ele tenta resolver alguns conflitos antigos, além de que ele está lidando com sua doença terminal e ao mesmo tempo ele tenta usar o poker de uma forma que ele consiga revelar as verdades de seus amigos e testar a verdade deles também. É, Isso ajuda a gente a entender que o poker não depende só da sorte, mas também da inteligência emocional e da capacidade da gente tomar decisões baseadas em probabilidade. No fim, o filme nos faz pensar sobre alguns valores de amizade, sobre o que realmente importa quando o tempo está acabando e sobre como a verdade pode vir à tona nos momentos mais inesperados. Bem, a minha sincera opinião desse filme é que esse filme não é bom. Ele parece ser uma cópia de Glass Onion, um filme também de 2022. Tem algumas partes desse filme que não agregam em nada e que nem precisavam estar lá até. E para mim, o filme Barquinhos dá de 10-0 nele. Vídeo Brinquedo apresenta Barquinhos.